pessoal, hoje eu tô aqui pra falar dois livros que eu li em setembro. Um deles eu gostei muito e o outro eu não gostei nada. Então vamos começar pelo que eu gostei muito, que foi O Caderno Proibido, da Alba de Céspedes. A Alba de Céspedes é uma autora italiana e ela escreveu esse livro aqui em 1952 e ele se passa na época dos anos 50, lá na Itália mesmo, mais especificamente em Roma. Então, em Caderno Proibido, a gente tem a história dessa mulher, a Valeria Cossati, e ela é uma mulher dos seus 40 anos, mais especificamente 43 anos. Ela é uma mãe, esposa, dona de casa e ela também trabalha para ajudar nas despesas da família. Uma coisa que não era muito comum na época, né? Na época era mais comum que os homens trabalhassem e as mulheres cuidassem da casa. E aí o livro começa com a Valéria indo comprar cigarros para o seu marido, e ela passa numa banca de jornais e ela vê um caderno preto. E ela decide comprar aquele caderno preto no impulso e transformá-lo em um diário. E a partir daí ela começa a registrar os seus dias e esse diário passa a ser como se fosse uma sessão de terapia para ela, né? Ela começa a contar todos os seus pensamentos, suas ações, tudo que passa pela sua cabeça. E aí é isso que a gente vai acompanhando, essas entradas nesse diário, que é então esse caderno proibido. E por que ele é proibido? Primeiro porque de domingo ela não poderia ter comprado esse item, né? Não é muito bem explicado aqui o porquê, mas aparentemente era um item proibido de ser vendido, ela só poderia ter comprado os cigarros para o marido. E também porque uma mulher, na sociedade daquela época, era uma coisa meio ridícula de se ter um diário, sabe? De se ter um lugar para fazer essas anotações que ninguém podia descobrir, né? O que uma mulher de seus 40 anos teria para colocar num diário? Por que ela precisaria fazer isso? Então ela precisa esconder esse caderno de toda a sua família para poder fazer essas anotações. Então, assim que ela volta para casa, né, ela já começa a tentar esconder esse caderno, onde que ela vai deixar, e ela percebe que ela não tem um cantinho da casa só para ela. Que o quarto dela ela divide com o marido, e o marido iria encontrar, e nem a cozinha, que é um lugar que geralmente, né, principalmente naquela época, pertencia mais à mulher, os filhos estão lá toda hora e ela não conseguiria esconder aquele caderno direito. Então ela não se sente nem acolhida com um espaço próprio dentro da própria casa para poder esconder aquele caderno. E ela passa, né, o livro inteiro achando que ela vai ser descoberta, com essa angústia, a gente acompanha também, né, de tudo que ela vai colocando lá, de ser descoberto. O que ela escreve nesse caderno, né? Como eu comentei, ela escreve os fatos da vida cotidiana dela. Então ela fala muito sobre o casamento dela com o Michele, que é esse homem que aparentemente gosta muito dela, mas a relação dos dois acabou se transformando ao longo do tempo mais uma relação de amizade do que de fato de amor ou de uma coisa um pouco mais sensual, digamos assim, né? Os dois se tratam cordialmente, mas não há mais aquele romance, aquela paixão, aquela faísca entre os dois, né? Isso não existe mais no casamento deles. E eles dois têm 2 filhos. O menino, que é mais novo, e a menina, que é um pouquinho mais velha. E a menina, ela é quase como o oposto da Valéria, enquanto a Valéria, né, que é a nossa personagem principal, ela teve essa vida que é esperado das mulheres, ela se casou cedo, ela teve 2 filhos, ela ajuda dentro de casa, mas só porque precisa, não porque ela é obrigada, e ela faz isso porque ela gosta, e não porque o marido manda. Ela faz tudo certinho, tudo que é esperado dela. A Mirella não, a Mirella ela já tem uma cabeça totalmente diferente, ela é de uma outra geração. Ela tá indo pra faculdade, né, de Direito. Ela começa a trabalhar porque ela quer ganhar seu próprio dinheiro, ela quer ser independente. E isso vai totalmente, né, não totalmente contra as ideias da própria Valéria, mas as duas brigam muito. E é muito interessante acompanhar, então, esse conflito de gerações que tem entre a mãe e a filha. E o filho, ele é um cara insuportável, é o pior personagem dessa história, assim, de longe, porque ele é extremamente machista, vamos ser bem sinceros aqui. Ele acha que, então, as mulheres têm que ficar nessa posição de serem subjugadas, que elas deveriam, né, sempre obedecerem seus maridos, e tem ideias que os homens têm que ir pra guerra, defender o país, enfim. E aí, então, a gente vai acompanhando esse núcleo familiar por meio dessas entradas de diário da Valéria. E aí o que acontece? A Valéria, ela
a partir dessas anotações do seu diário, ela percebe que ela não tem uma vida tão feliz quanto ela achava que tinha. Porque aparentemente, quando a gente, né, olha de fora, a Valéria tinha tudo. Ela tinha uma família, ela tinha emprego, uma casa. Só que quando você vê dentro da situação, você percebe que nem tudo é perfeito. E aí a gente vai vendo as anotações, as angústias dela, todas as aspirações que se passam numa cabeça de uma mulher. E aí a gente vê o sofrimento que ela passava, todas as angústias que ela tinha de estar nesse casamento, que era mais uma coisa fraternal agora, né? Não mais essa coisa de paixão. Esses conflitos de gerações com os filhos, os conflitos de gerações que ela tinha com a mãe, com os pais também. Então, esse livro aqui é muito interessante para você que está nessa faixa etária, para você que é mulher, inclusive, em qualquer faixa etária, porque aqui você vai encontrar coisas para você pensar a respeito da sua vida, coisas que você está passando agora, coisas que você pode passar, coisas que você nem pensou que pode acontecer na sua vida. Então ela fala muito sobre ser mulher naquela sociedade, mas que também reflete o ser mulher hoje, ser mãe, ser esposa, ser amiga. Então é um livro sobre ser mulher e tudo que se passa na nossa cabeça, tudo que a gente pensa, todas as questões que a gente tem que enfrentar, todas as questões de trabalho, maternidade, família, sobre nós mesmas, sobre envelhecimento, como que a gente leva a nossa relação com a nossa mãe, com nossos filhos, com o nosso parceiro ou parceira. Então, é muito interessante. Ela traz aqui diversas questões. Vocês podem ver que meu livro tá totalmente marcado. Eu tenho página marcada com marcador e também com as flags. E assim, eu fui anotando tudo que eu pude, porque eu acho que esse aqui é um ótimo livro para você ler e reler e pensar nas questões que ela levanta. E é muito interessante a gente ver todas essas relações, né, que ela tem nessa vida, entre aspas, perfeita. E como, na verdade, não é, né, e como é também a nossa vida. E todas as relações que a gente tem. E como a gente pode pensar sobre tudo isso e talvez nos aprofundar nos nossos pensamentos e tentar entender melhor as nossas relações e melhorá-las, né? E pensar onde a gente quer chegar com elas e como que a gente pode melhorar. E um aspecto também muito importante desse livro é que no seu trabalho, né, para ajudar nas despesas da casa, porque assim, é uma época do pós-guerra na Itália, então a economia tá sofrendo muito e é por isso que a Valéria começa a trabalhar. Ela trabalha num escritório de uma empresa de exportação e ela se torna muito boa nesse trabalho, né? Ela se torna uma pessoa muito importante e ela começa a ter muita amizade com o chefe, né, do trabalho. E aí, um belo sábado, ela sai de casa porque ela tá com muita coisa na cabeça e ela vai pro escritório em busca de um pouco de paz. Porque ela imagina que lá no escritório não vai ter ninguém. Ela queria adiantar um pouco do trabalho pra segunda-feira, né, pra semana seguinte. Ela vai lá pro escritório, começa a trabalhar tranquilamente, até que o patrão chega. E aí ela descobre que em alguns sábados o patrão também quer só fugir de casa e ele vai pro escritório para tentar encontrar um pouco de paz. E aí eles começam a conversar, a se tornarem mais amigos ainda e começam a ter um caso. E aí, meus amigos, que a história realmente começa a ficar cada vez mais periclitante, porque, né, já tem todos esses conflitos dentro de casa, dentre as gerações, conflitos familiares, e aí então ela começa a ter esse caso. E eu não vou contar pra vocês o que acontece, mas será que a Valéria vai, né, ter felicidade no fim desse livro? Né, o que será que ela vai encontrar nesse caso? Será que ela vai encontrar a felicidade? Será que era o que ela estava buscando, né, de fato? Será que é a saída que ela esperava? Então, assim, apenas leiam. Esse livro aqui é incrível, Abba Céspedes. Eu quero ler tudo que essa mulher já escreveu. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Agora falando sobre um livro que eu não gostei nada. Eu não tenho ele aqui porque eu li no Kindle, então eu vou deixar a capinha pra vocês. Foi o A Paciente Silenciosa. Eu esqueci o nome do autor Alex Michaelides, algo assim. E, gente, eu esqueci o nome do autor porque, meu Deus, esse livro é muito ruim, eu não lembro nem o nome dos personagens, eu tentei, assim, tirar da minha memória essa experiência de leitura, porque é um negócio horrível, horrível de ler, muito ruim mesmo, mas vamos lá. E assim, o que tem de bom nesse livro? Ele é rápido de ser lido. Ele é um thriller, ou seja, é uma história de suspense, em que um crime assim acontece e você quer descobrir o que está acontecendo, quem é
a pessoa por trás de tudo aquilo, tem um mistériozinho assim pra resolver, então você vai virando a página e você nem vê o quanto tempo passou que você tá lendo. Acho que eu li em 1 ou 2 dias. É muito rápido mesmo. Só que é um livro mal escrito. É uma história interessante até, muito mal executada. Assim, eu tava lendo, algumas partes eu lia com vergonha alheia. Sabe quando você lê uma redação de um aluno de 8ª série? É aquilo, tá? É aquele nível de escrita que você vai encontrar em A Paciente Silenciosa. Assim, quando eu estava na 8ª série e eu escrevia redações, era aquele tipo de escrita que eu utilizava. Então, é isso. O autor não é brilhante, o autor não escreve bem, mas ele escreve um livro vira-páginas que tem, sei lá, quantos milhões de cópias vendidas pelo mundo. É um best-seller e por isso que eu li. Mas vamos falar do enredo. Então, o que tem A Paciente Silenciosa? Temos essa paciente, que eu, de fato, honestamente, esqueci o nome, e ela é uma artista, ela pinta quadros e ela está num hospital psiquiátrico. Porque, aparentemente, ela assassinou o seu marido. Então é isso que a gente sabe, né, do passado dessa moça. Ela foi encontrada na cena do crime com a arma na mão, marido morto. Ela foi internada nesse hospital psiquiátrico e ela nunca mais falou desde então. Por isso ela é a paciente silenciosa. E ela é uma paciente um pouco difícil de lidar, ela é agressiva com o pessoal, né, do hospital psiquiátrico, ela não conversa com ninguém, obviamente, ela é silenciosa, ela não colabora, enfim, ela briga com todos os outros internos, né, desse hospital. Ela teve uma briga feia com uma outra interna específica. Enfim, ela é uma paciente um pouco complicada. E aí nós temos o personagem principal da nossa história, que também é o narrador, que ele é, então, um psiquiatra. E aí ele é essa alma benevolente que, por algum motivo, ele quer muito ajudar essa artista. Ele é a pessoa mais maravilhosa do planeta, é o único médico psiquiatra que se interessa pela história dessa artista, e ele quer porque quer ir lá nesse hospital psiquiátrico para ser o médico dela. Só que assim, esse hospital psiquiátrico, ele está caindo aos pedaços, está sem fundos, ele está prestes a ser fechado, ninguém quer trabalhar lá, essa moça é uma moça difícil, ninguém tá nem aí mais pra esse caso, mas não, esse cara, ele quer ir lá trabalhar, e ele é o único que pode ajudar essa mulher. E aí ele pede demissão do emprego dele, ele vai lá pra ser o médico dessa mulher. Nada estranho até aí, né? Pois é, não, super tranquilo, nada de anormal. Daí ele consegue, obviamente, né, ele é contratado, afinal o hospital tá lá precisando de médico, caindo aos pedaços, ninguém quer trabalhar lá. Ele consegue, obviamente, só que o que acontece? Ele chega lá e a paciente já tem um médico específico. O que ele faz? Ele tenta se encontrar com a moça sem permissão, enfim. E o que ela faz? Ela ataca ele. E aí, nossa, vira um fuzuê, né? O diretor lá da ala psiquiátrica tem que vir a favor dele, porque, enfim. E aí, coitado desse cara, né? O livro inteiro, o personagem principal fazendo besteira atrás de besteira pra cuidar da moça lá, e o diretor lá da ala psiquiátrica tem que ficar cuidando dele, enfim. Mas tá, daí até que, por fim, o cara vai lá tentando conversar com a paciente silenciosa e ela não fala, né? Enfim, fazendo arte terapia, fazendo aquilo, terapia em grupo, não sei o que, ela não fala. Daí tá. Enquanto isso tá acontecendo, na vida pessoal do psiquiatra, ele descobre que a sua esposa o está traindo. E aí ele tem a brilhante decisão de começar a seguir o cara em que a esposa o está traindo, né? Ele descobre quem é, ele começa a seguir os dois como um stalker, também super tranquilo, né? Uma pessoa super equilibrada, como vocês podem ver, não tem nenhum problema. Daí ele começa a seguir os dois, enfim, e aí um belo dia os dois se separam e ele começa a seguir só o cara. E aí ele vai, segue o cara, descobre a casa que o cara mora e fica vigiando aquela casa, enfim. E no hospital, beleza, ele tá lá com a mulher, com a artista e cuidando dela. Até que a gente descobre que essas duas histórias estão relacionadas. Para quem tem 2 neurônios, não é muito difícil descobrir como que elas estão relacionadas. E assim, já falei, não é difícil de descobrir e também não achei absolutamente nada de interessante em como isso se desenrolou. Porque, como eu falei até aqui, o personagem principal é um puta de um cara chato que faz
que se acha o bonzão, né, se acha o único que que quer lá, né, ajudar a moça. O que ele quer com isso, né? Enfim, leia o livro para descobrir. O melhor não leia porque não vale a pena. E aí também ele confronta a mulher dele porque tá traindo, e aí, nossa, é terrível. E assim, vou ser bem sincera, essa história seria até interessante. É um livro vira-páginas para você se divertir aí por 1 ou 2 dias e ok. Mas o jeito que é escrito é muito ruim. É como se um adolescente de 14, 15 anos tivesse escrito. Eu falei, na 8ª série, quando eu escrevi a redação, eu escrevi exatamente daquele jeito. E um cara de, sei lá quantos anos o autor tem, 30, 35, 40, escrevendo desse jeito, pra mim, não é bom. Mas se você quiser tentar, aí boa sorte. Eu tenho outras indicações de livros muito melhores que espero que vocês venham aqui nesse canal em outras oportunidades. Bom, pessoal, eu vou aproveitar que chegou uma caixinha aqui do Clube de Literatura Clássica e eu vou aproveitar para abrir com vocês. Eu assino o Clube de Literatura Clássica, que é uma assinatura mensal ou anual de livros, em que todo mês você recebe uma caixinha com o livro daquele mês. Como o próprio nome já diz, é um clube voltado para livros de literatura clássica. Então eles têm essa proposta, como eu gosto bastante de livros clássicos, eu assino. Esse é o único clube que eu assino no momento, e honestamente eu não tenho intenção de assinar nenhum outro. Então eu vou abrir com vocês e depois nesse vídeo ainda eu vou mostrar minha coleção do clube. Eu sou assinante há bastante tempo, desde quando eles estavam bem no comecinho, tenho várias edições e eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos abrir. Eu acho que essa daqui já é do mês de setembro, tá? Então se alguém aí estiver assistindo e não recebeu ainda, eu acho que é do mês de setembro. Vamos conferir. Ó, sempre vem assim. E aí, o livro, ele vem embaladinho. O livrinho, ele não é bilíngue, tá? Ele é só em português mesmo. Mas as edições do clube costumam ser bilíngues. Vamos ver se essa aqui é. São sempre edições em capa dura, tá? Sempre uma padronagem diferente, própria do clube. Eles não têm parceria com ninguém, então essa aqui é uma edição única do Clube de Literatura Clássica. Vou passar rapidinho aqui para vocês darem uma olhadinha. Deixa eu ver se dá pra ver assim. É uma edição ilustrada. Deixa eu tentar pegar alguma imagem. E sempre tem fitilho aqui embaixo. E aí sempre vem assim.
Essa embalagem aqui é um pôster. Não sei se dá pra ver inteiro, mas é uma imagem, né? Sempre tem um pôster que remete ao design, né, do livro. Alguns eu acho muito bonitos e eu guardo para, enfim, emoldurar eventualmente. Daí o trabalho do Clube de Literatura Clássica é sempre assim, ou na maioria das vezes é assim. Você recebe o livro principal daquele mês, né? Nesse caso aqui é Almas Mortas, do Gogol. Já vou mostrar para vocês abrindo. Daí vem um folhetinho sobre o autor, tá? E sobre o livro, né, na verdade, o porquê que eles escolheram essa edição, porquê essa história agora, enfim, contando um pouquinho mais da escolha do livro. Daí sempre tem um retrato do autor e uma frase atrás. Sempre vem um marcador, que eu acho muito lindo, os marcadores. Olha que coisa mais linda. Não sei se está focando, mas muito lindo. E sempre vem um outro livrinho de brinde, geralmente do mesmo autor, né, do livro principal. E aí um livrinho de bolso. Então, esse é o kit que vem no Clube de Literatura Clássica. Eu sou suspeita para falar porque eu assino, pois eu acho muito bonita e as edições muito boas. Eu gosto bastante de assinar o clube, principalmente pelas edições que não são tão famosas, né? Eles trazem muitos clássicos que não são tão conhecidos. Então, por exemplo, esse livro específico, Almas Mortas do Gogol, a gente já tem outras edições aqui em português. Então, não necessariamente esse é um livro que eu compraria por eles. Eu resolvi assinar esse mês, mas às vezes quando tem um livro que já tem outras edições, eu não assino naquele mês específico. Já fiz isso com algumas edições, inclusive. Eu gosto de assinar para ter edições que ou não tem edição já em português aqui no Brasil, ou que eu prefiro do clube. Então, por que às vezes eu acabo optando pelo Clube de Literatura Clássica? Porque as edições são muito bonitas, como vocês podem ver, são super bem pensadas, né, entre a edição principal e o livrinho que vem junto, e porque a maioria das edições vem com o texto original junto. Então, quando essa edição aqui, por exemplo, não tem o texto original, né, que é em russo. Se tivesse, eu também não conseguiria, eu não sei ler russo, mas para quem sabe é uma ótima oportunidade de comparar a tradução, enfim, ter lá o original na sua casa. Essa edição aqui não tem o russo, então o que eu imagino? Quando eles não colocam o original junto, é porque eles investiram muito bem na tradução que está aqui. Então, quando tem o original junto, é porque tem uma tradução um pouco mais simples, ou uma tradução que já está em domínio público, e aí eles colocam o original, pra gente ter os dois, ou eles não colocam o original e investem mais na tradução. Geralmente é assim que eles fazem, tá? Então, esse aqui foi o unboxing do livro desse mês de setembro, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu folhear aqui o livrinho pra vocês. O livrinho que veio é O Inspetor Geral, do Gogol também. Ó. Geralmente um livrinho de bolso. Bom, pessoal, vamos lá? Vou mostrar para vocês, então, a minha coleção do Clube de Literatura Clássica. Vou tentar passar bem rápido só os livros e as capas, sem folhear, pra gente conseguir ver o mais rápido possível e não ficar perdendo muito tempo. Então, vou começar aqui. O primeiro deles é Frankenstein. Uma edição muito linda. O próximo é O Pai Goriot, do Balzac. Depois, O Processo, do Kafka. Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Coração das Trevas, do Joseph Conrad. Daí aqui uma trilogia do Eurípides. Temos os livros Ifigênia, aliás, uma duologia, perdão. Temos os livros Ifigênia em Áulide e Ifigênia entre os Táurides. Jane Eyre, da Charlotte Brontë.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado. Os Maias, do Eça de Queiroz. Esse livro é bem grande. Daí aqui, Edgar Allan Poe, com seus contos do grotesco e do arabesco. Madame Bovary, do Flaubert. Esse aqui é o tipo de livro do Porquê Eu Assino o Clube. Olha só, é a saga de Njal, não sei como se pronuncia. É um dos primeiros livros escritos que a gente tem registro sobre histórias bárbaras, né, de histórias dos vikings. Então é bem interessante, eu nunca tinha ouvido falar e é um baita clássico. Daí, Pais e Filhos, do Turgenev. Oliver Twist, do Dickens. Irmão Karamazov, do Dostoiévski. Esse aqui também é bem grande. Uma das edições mais lindas, na minha opinião, que é de Paraíso Perdido. Até de ponta cabeça. Aqui. Paraíso Perdido, do John Milton. Essa edição é lindíssima. Olha só. E enorme. Agora vamos para esse lado aqui. Agora sim, então temos aqui para começar Os Lusíadas, do Camões, Don Quixote, do Cervantes. Essa é uma das minhas edições favoritas, ela é dourada, não sei se dá para vocês verem direito, mas eu sou apaixonada nela. A Tempestade, do Shakespeare. Um dos livros que eu gosto bastante também, do clube, Pequena Fadette, da George Sand. Eu não conhecia também esse livro e é muito bacana, uma das edições que eu adoro ter, por ser, né, diferente, eu não conhecia. Jerusalém Libertada, do Torquato Tasso. Esse livro é lindíssimo também. Livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. Outra edição que eu adoro, que é Os Sertões, do Euclides da Cunha. Eu acho essa edição muito linda. Olha só. Muito grande também. Outro livro que eu não conhecia e que eu achei muito legal receber, Consciência de Zeno, do Ítalo Svevo. Já coloquei o Almas Mortas, do Gogol, aqui em cima. Daí temos Ésquilo, com a sua Orestes. Aqui é um outro livro que é um dos motivos de eu assinar o clube, né, desses livros mais desconhecidos. A gente tem Michael Kohlhaas, do autor, eu não vou saber pronunciar, Henrik von Kleist, provavelmente. Então, olha só essa capa que linda. Um livro também que eu não conhecia, muito interessante. Essa aqui que é uma das minhas edições favoritas, Fábulas de Esopo. Olha que livro mais lindo, gente. Uma graça. Olha, os animais de fábulas, né? Acho lindíssimo. Aqui temos um Chekhov com o seu... Temos alguns contos, né? Tem A Gaivota, o Tio Vânia, Três Irmãs, O Jardim das Cerejeiras. Então são algumas histórias aqui do Chekhov. Aí aqui o falecido Matias Pascal, do Luigi Pirandello. Eu não conhecia o Pirandello até eles lançarem essa edição, e aí quando eles lançaram eu fui atrás e parece ser um autor que eu vou gostar muito quando eu ler. Aí temos As Ligações Perigosas, do Charles de Laclos. Famosíssimo Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E agora vamos para o último nicho. E aqui, um dos meus favoritos, que é Quincas Borba, do Machado de Assis.
Olha essa capa. Gente, eu amo essa capa com esse cachorrinho. Tudo pra mim. Sério. Incrível. Vamos lá. Então, começando aqui, nós temos Fausto do Goethe. Uma edição belíssima também. Dom Juan do Byron. Gente, olhem essa edição. Que coisa mais linda, sério. Daí aqui temos obras completas do Virgílio. Muito bonito também. Temos um livro do Garcia Lorca, que na verdade são duas histórias. Temos Rodas de Sangue, três histórias, perdão. Rodas de Sangue, Irma e A Casa de Bernarda Alba. Eu já li A Casa de Bernarda Alba, é bem interessante. Temos Ilusões Perdidas, do Balzac. Um livro que eu também não conhecia, mas parece ser muito interessante, que é na verdade, um autor que eu não conhecia, que é o Rimbaldi, com suas obras completas aqui pelo Clube de Literatura Clássica, inédito no Brasil. Temos Jorge de Lima, com sua Invenção de Orfeu. Graciliano Ramos, temos aqui 3 histórias. Aliás, temos seus romances completos, que são Caetés, São Bernardo, Angústia e Vidas Secas. Às vezes eles trazem nessas edições com várias histórias em apenas um livro, que é muito bom. Ivanhoé, do Walter Scott. Esse livro aqui, gente, se eu não me engano, ele é esgotado no Brasil. Não temos uma edição de Ivanhoé, se eu não me engano, tá? E aí o clube trouxe. Eu acho essa capa muito bonita também. Aí temos Viagens de Gulliver, do Jonathan Swift. Martim Fierro, com o seu José Hernandes, com o seu Martim Fierro. Um dos grandes pedidos do clube, que foi uma edição comemorativa de aniversário, se eu não me engano, de 5 anos, que foi o Conde de Monte Cristo. Essa edição super luxuosa e enorme, né? E por fim, da minha coleção, As Flores do Mal, do Charles de Baudelaire. Eu acho essa edição lindíssima também.